Sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula da formação de autonomia em ginecologia natural, essa masterclass, onde a gente começa com os pilares da ginecologia natural, uma visão multidimensional da saúde da mulher. Hoje vai rolar muita coisa por aqui. Eu considero esse primeiro encontro um encontro de base. Acredito que todas as mulheres deveriam ter acesso às informações que eu vou transmitir por aqui, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso olhar para o feminino e para o nosso entendimento de por que que as coisas estão como estão dentro do nosso universo, por que que ainda existe tanta medicalização aí sobre os cuidados do nosso corpo, tantas, tantos movimentos de inconsciência, sendo que, na verdade, a gente poderia ter uma outra realidade. Então, a gente vai percorrer um pouco mais pelo cenário da história, de tudo que rolou, de lá de trás até agora, os dias atuais, para a gente criar uma nova realidade. Então, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante para o nosso feminino. Eu já vou começar aqui compartilhando então a minha tela. E para começar, eu quero me apresentar um pouco melhor para quem não me conhece. Então, eu sou naturóloga de formação acadêmica, naturóloga com todo o meu coração, porque eu amo essa profissão que permite muitas vezes a gente ter esse olhar multidimensional da saúde, onde a gente sempre vai olhar a pessoa acima da doença, eu comecei com a ginecologia natural numa época que pouco se falava. Então, a ginecologia natural ainda estava muito no campo das herveiras, das parteiras, e eu aos poucos fui trazendo a ginecologia natural por uma formação. Em 2017, eu lancei a primeira formação extensiva de ginecologia natural do Brasil. Então, pela primeira vez, as mulheres puderam ter contato com uma formação estruturada para trabalhar com isso. E eu vejo que a partir de 2017 é que a ginecologia natural começou a se espalhar, porque até então realmente era um campo onde ainda precisava haver essa popularização. E aí, em 2021, e com o convite da SBNAT, da Sociedade Brasileira de Naturologia, criamos a primeira pós-graduação do Brasil na área da saúde, onde formávamos profissionais especialistas em ginecologia natural e práticas integrativas aplicadas à saúde da mulher com essa visão naturológica. Em 2022 nasceu aí o primeiro Instituto de Ginecologia Natural. E em 2023 a gente criou um programa de carreira para terapeutas, para quem decide atuar profissionalmente com isso e deslanchar aí na sua carreira profissional. Mas, além aqui de todos esses títulos, de toda essa apresentação, eu queria contar um pouco mais para vocês da minha história, de por que que eu vim para a ginecologia natural, o que que me motivou. Então, eu fui uma mulher que também sofria com cólicas, com uma TPM muito forte, e sempre fui uma buscadora, sempre fui uma amante da natureza e não me conformava com os tratamentos convencionais, até porque a sensação que eu tinha é que sempre era apenas um alívio de sintomas, mas não resolvia de fato a situação. Eu também fui uma mulher que passou por muitas situações de abuso e de violência doméstica, ou seja, eu tive um histórico assim de sobrevivência mesmo, onde sentia que eu tinha feridas no meu feminino que iam muito além do corpo físico, mas desse lugar realmente de muitas vezes a gente ser massacrada por um patriarcado, por relacionamentos machistas, e eu tive que ou ficar lá no fundo do poço ou me levantar e fazer algo diferente. Então, a minha história começou a partir
daí, desse lugar de dor, desse lugar onde eu queria ciclos mais gostosos mesmo, não me conformava com essa questão da gente menstruar todo mês e todo mês sentir dor, todo mês desconforto, todo mês uma irritação absurda. Então, eu fui atrás de respostas, fui para a Índia, meditar por lá, fazer também as minhas práticas espirituais e mergulhar realmente para dentro de mim. E lá na Índia, eu pude entender que essa questão com o feminino, ela é ancestral. E é por isso que todas nós estamos aqui hoje, porque é, se existiu dor dentro da nossa história, é porque essas dores, elas vêm de muito antes de nós. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa bagagem anterior. Então eu pude perceber na Índia que eu carregava a história das minhas ancestrais, das minhas avós, de todas elas sendo invisibilizadas no seu feminino e tendo pouca oportunidade de fazer diferente. E eu estava lá pela primeira geração, talvez, que teve essa oportunidade de encarar essas dores do feminino, encarar essa situação e dar um basta. Ok, eu agradeço as minhas ancestrais, as minhas avós, toda a minha história anterior, mas a partir de agora eu resolvo fazer diferente. Resolvo contar uma nova história para minha vida. E depois da Índia, quando eu voltei com essa missão muito forte de perpetuar a ginecologia natural, de curar as minhas dores, mas sentindo que essa cura não deveria ficar restrita apenas a mim, e que somos todas uma geração com essa possibilidade de escolha. Então, eu aprendi a cuidar do meu corpo, dos meus ciclos, a entender quando o meu útero diz: olha, tá exagerando, agora é importante o descanso, o dar um passinho para trás, se recolher e trazer um espaço de conforto. E hoje em dia eu agradeço a cada ciclo, a cada menstruação que pode vir aí com mais tranquilidade, sendo que eu sei o que fazer, né? Mesmo se chegar uma situação com um pouquinho mais de desconforto ou de cólica, esse desconforto eu sei que não vai durar muito tempo, né? Nada como ter o poder aí de conhecer as ervas e, ao mesmo tempo, o funcionamento do seu organismo. Então, minhas queridas, é isso que eu quero transmitir para vocês um pouco mais no dia de hoje, um pouco mais essa realidade que é possível fazermos diferente. É possível a gente escrever uma nova história. Eu vou, eu vou compartilhar aqui novamente com vocês para a gente começar com essa pergunta: o que é ter autonomia? E será que nós mulheres temos autonomia? Procura olhar assim realmente para a tua história. Quantas e quantas vezes você pôde ter esse lugar de escolha, de saber o que fazer, de se sentir de fato emancipada da sua própria saúde? Será que quando a gente fala em autonomia, é simplesmente ir regularmente nas consultas ginecológicas? Ou, de repente, fazer um planejamento aí de gravidez ou de pré-concepção? No passado, a autonomia era visto basicamente como isso, né, gente? Como a mulher era muito vista nesse lugar de planejamento familiar ou desse espaço de que ela precisava passar no ginecologista e ter aí anualmente, né, a sua visita, como se isso fosse algum tipo de prevenção.
A gente pode até falar de sim fazer exames para ter um diagnóstico precoce e com isso poder tratar com mais facilidade. Mas fazer exames, mulheres, não é prevenção, você não está prevenindo nada, você está no máximo tendo um diagnóstico precoce. Então é muito, muito, muito importante que a gente amplie o nosso olhar de prevenção e de autonomia também sobre a nossa saúde. E eu falo de prevenção porque quanto mais a gente consegue ganhar essa consciência do nosso feminino, do nosso corpo, das nossas necessidades, do que você precisa em cada fase do seu ciclo, é só assim que a gente vai conquistando cada vez mais autonomia. Então, procura refletir por aí. O que que é ter autonomia no seu caso? Será que nós, mulheres, temos essa autonomia, esse direito de escolha? E aí, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco mais na história, para que a gente possa entender de uma forma mais ampliada, né? Então, na Grécia, lá na antiguidade, antes do século 5 antes de Cristo, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens e normalmente excluídas de participação política e intelectual da sociedade. Durante muito tempo, as mulheres eram, inclusive, consideradas propriedade dos homens. Quando não eram propriedade do pai, era propriedade do marido. E entre o século XV e o século XVII, imagina, mulheres, 2 séculos de queimas bruxas. Houve essa perseguição de todas as mulheres que gostavam de trabalhar com ervas, que pariam, que ajudavam as outras mulheres. Muitas eram acusadas de bruxaria, inclusive crianças. Existia um livro chamado Malleus Maleficarium, que serviu como um guia para a perseguição dessas mulheres. Nesse livro constavam os maiores absurdos de motivos por que que uma mulher deveria ser queimada numa fogueira. Então, desde se ela era pega trabalhando com ervas, se ela ajudava outra mulher a parir, se ela tinha posse de livros, se ela ousasse a ter um nível maior de intelectualidade, de inteligência, essa mulher já podia ser vista como uma bruxa que merecia ser queimada. Na real, eu vejo que se a gente estivesse aqui nesse século, todas nós seríamos queimadas. Todas nós. Porque só o fato de você ter interesse por esse assunto já seria motivo suficiente. Então, isso foi resultado de muito tempo de machismo, de ignorância e de invisibilidade realmente do nosso feminino. A gente demorou até conseguir estudar, por exemplo, o nosso corpo como diferenciado de um corpo masculino. Era muito tabu, muito tabu. E eu vejo que só nos dias atuais que a gente pode é, estudar o corpo feminino, por exemplo, o formato do clítoris foi descoberto até pouco tempo atrás. Só foi nesse século que a gente pôde estudar o clítoris da forma que ele é. Porque até mesmo nos livros de anatomia do século passado, ele era constado apenas como um pontinho, sem mostrar aí todo o teu corpo como um todo, né? A gente vai entender melhor sobre tudo isso também. Então, avançando bem na história, então lembrando que aqui é mais para a gente fazer esse recorte para entendermos para onde a gente quer ir.
Eu preciso falar da segunda onda feminista na década de 60 e 70, que foi muito levantada a questão de igualdade de gênero e autonomia das mulheres sobre os seus corpos, a denúncia também da violência doméstica e sexual. E foi um período marcado por muitas manifestações. Também nessa fase foi onde surgiu a pílula anticoncepcional. Então, as mulheres pela primeira vez podiam escolher o direito de não ter filhos. Para esse momento da história, a pílula de fato foi importante, porque se a gente for lembrar das nossas avós, né? Todas tendo aí 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Era uma quantidade muito grande de gravidez, um desgaste muito grande para o nosso organismo, basicamente uma vida inteira parindo. Então, com certeza, para aquele momento era o artifício que se tinha, né? A gente sabe hoje em dia que o anticoncepcional ele não necessariamente é a melhor forma de você prevenir uma gravidez por gerar uma série de sintomas para o nosso organismo, mas para aquele momento era o que possibilitou as mulheres de deixarem de ser apenas uma máquina de gerar filhos, né? Então foi um momento realmente importante. Também é legal trazer para vocês que, olha que absurdo isso, gente. Só em 1962, com o advento do Estatuto da Mulher Casada, esta deixou de ser considerada civilmente incapaz. Vocês têm noção que até 1962 a gente era civilmente considerada como incapaz? Até essa data, a mulher tinha que pedir autorização para o marido para trabalhar, para abrir conta no banco, para viajar ou até mesmo para ter um comércio, para qualquer coisa que ela fosse fazer, o marido tinha que autorizar. E se não tinha o marido, era o pai, né? Então, era muita desigualdade, era assim, um lugar onde a gente não era vista nem sequer como ser humano. Então, muitos desses conceitos desiguais permaneceram com o Estatuto da Mulher Casada. E somente com a Constituição Federal de 1988, ou seja, um pouquinho lá atrás só, é que a mulher efetivamente evoluiu suas conquistas de uma situação menos desigual. Na verdade, que ela começou a ter uma situação menos desigual, porque a gente pode dizer que de 88 para trás, a gente não podia nem sequer pensar muito em fazer diferente, porque isso não era permitido pela sociedade. Como assim você não tem um marido? Acima de tudo, a gente tinha que servir ao marido ou ao pai, né? Para aquelas que não conseguiam casar, era visto como um preconceito também. Então, a mulher era vista sempre como a dona de casa, a do lar, aquela que ia procriar, a queria cuidar dos filhos. Então, até muito pouco tempo atrás, a gente estava nessa situação. E aí, vamos nos lembrar quem é aqui da época do sangue menstrual azul na televisão. Vocês lembram disso, mulheres? Eu vou confessar que minha idade, eu ainda peguei essa época, onde as propagandas de absorvente mostravam esse sangue azul. E então, a gente também, em vez de falar estou menstruada, que é uma coisa comum, que acontece todo santo mês, a gente muitas vezes disfarçava e falava: ah, tô naquela altura do mês, para não falar a palavra proibida, né? Por que que é proibida essa palavra, gente? Porque é tabu, porque revela, a ciclicidade da mulher. Estou de Chico. Gente, eu confesso que quando eu era adolescente, eu falava dessa maneira. Tô de Chico. Vocês sabem o que que é tá de Chico? Vocês sabem o que que é tá de Chico, gente? Significa chiqueiro. Chico vem de chiqueiro. Ou seja, estar menstruada é estar no chiqueiro.
estar suja. Olha como a gente vai perpetuando as palavras sem ter noção do que é, né? Eu não tinha a mínima noção quando eu falava isso na adolescência, que eu tava de chico, ou seja, tava suja, tava no chiqueiro. Que horror! Não, minha menstruação não é suja, não é no chiqueiro. Olha lá, aí tá ela contando, no Ceará estou de bode. Tô de bode, gente, credo. Muito chato menstruar mesmo, né? Qual que é a referência que a gente vai ficar? Como algo muito ruim, muito desagradável. Podem, quem puder, gente, pode escrever para mim aí. Que mais que vocês escutavam, né? O que vocês falavam na época que vocês eram mocinhas. Meu período é bem comum também, né? Olha só, você fala que tá no período, mas não fala a palavra absurda, né? Não fala menstruação. Naqueles dias também bem comum, código vermelho ou regra. Eu lembro da minha avó falando dos dias de regra, né? Assim. Então, um pouquinho para a gente voltar aqui na nossa própria história, percebendo que, uau, pode ser que eu tenha passado aqui rapidamente pela história da antiguidade, da Idade Média, das caixas bruxas, mas preste atenção como esses fatos de distorção do nosso feminino se perpetua até os dias de hoje. E aí, quando a gente fica naquela situação de simplesmente detestar menstruar, a gente não entende o porquê. Porque não foi nos ensinado de outra maneira, muito pelo contrário. O que foi nos ensinado é odiar nossa menstruação mesmo. Que menstruação é suja. Olha só, mulheres contam que quando estavam menstruadas não podiam nem sequer lavar o cabelo. Não podia. Tem muitas culturas que não deixam a mulher cozinhar, que ela tem que ficar isolada, que se ela toca no alimento, ela estraga o alimento se tiver menstruada. Eu conheci templos na Índia, porque, claro, hoje em dia existe uma certa distorção que mulher menstruada não podia nem sequer entrar nos templos. E para mim isso é uma total distorção da cultura matriarcal que surgiu na Índia. Porque olha só, se não tem momento que a gente está mais poderosa, que está mais conectada com um lugar de profundeza, de, é, de conexão com a tua intuição, do que no período da menstruação. Eu vejo que no período menstrual é o período mais propício para a gente, sim, é, de repente firmar no nosso rezo, nas nossas orações, na nossa meditação, no nosso mergulho para dentro. Como que a gente não pode frequentar um templo estando menstruada, por exemplo? A gente está plena de energia feminina, exatamente. Então, seria o oposto. Então, só para a gente entender que assim, não nos foi ensinado gostar do nosso corpo, gostar de menstruar, conhecer a nossa fertilidade, tomar assim realmente para si o fato de que não, eu sou uma mulher fértil e eu quero sentir essa fertilidade. Muitas vezes tudo isso é esquecido, é colocado como secundário. Olha aqui, mais curiosidades, né? Se a cabeleireira estivesse menstruada e cortasse seu cabelo, o cabelo não crescia e ficava opaco. Gente, olha isso. Eu já vi isso também, mulheres. A Milena colocou aqui no chat pra gente, né? Mas eu já vi isso também com relação à plantação. Se a mulher fosse cuidar da horta estando menstruada, a plantação ia morrer, fazia mal para as plantas. Gente, olha que absurdo. Se na verdade a gente está
se a gente for pensar até no fato da menstruação, ela é um adubo para a terra. Tem um monte de componentes que vão deixar, inclusive, essa terra mais propícia aí a trazer uma plantação saudável. Não tem o ato, por exemplo, de plantar a lua, que nada mais é do que devolver o seu sangue para a terra e adubar essa terra. Como que pode, assim, essas culturas colocarem que a gente não pode mexer na planta, não pode mexer na terra, senão ela morre? A cabeleireira não pode tocar no nosso cabelo, senão deixa o cabelo sem vida. Ao contrário, deveria ser. Ó, Ana contando, mas isso até hoje, em algumas crenças religiosas, a mulher não pode fazer muitas coisas por estar menstruada, como se estar menstruada fosse algo negativo e não pode tocar, entrar ou fazer nada, né? Então, gente, na verdade, tudo isso é para a gente olhar e ressignificar. Olhar e dizer: chega, chega dessa história. Ok, agradeço até aqui, mas a partir de agora eu escolho fazer diferente. Eu escolho criar uma nova realidade aqui para o meu organismo, para as próximas gerações, uma nova realidade para o meu corpo, porque isso acontece todo santo mês. É muito cruel a gente todo mês se sentir suja, inapropriada. Não, vamos mudar isso, gente. Chega. A ideia da gente estar aqui juntas, unidas, nesse curso de autonomia em ginecologia natural, é justamente para trazer esse basta. A partir de agora, vamos fazer diferente. Então, nos dias atuais, quantas vezes você achou normal sentir TPM e cólica? Quantas vezes foi te dito assim, você tá naqueles dias, isso é assim mesmo, você tem que aguentar até passar. Gente, eu não me conformo com isso. Como assim uma mulher? Olha só, se a gente for falar de TPM, tensão pré-menstrual, significa que mais ou menos uns 10 dias antes dela menstruar, mais uns 5 dias menstruando, ou seja, 15 dias do seu mês, ela vai estar lá terrível, né? Assim, com um monte é, de repente, mau humor, dores, inchaço, dor de cabeça, cólica, um monte de coisa acontecendo metade do mês. É muito tempo. É muito tempo para a gente ficar se sentindo mal. Eu fico pensando assim, né? Como pode, em que momento a gente engoliu essa história de que passar 15 dias do mês sofrendo é tranquilo, é de boas. É assim mesmo, vida que segue. Gente, não é normal. Pode até ser comum para muitas mulheres, porque a gente ainda vive numa sociedade onde o nosso corpo não é valorizado. O funcionamento do nosso corpo ele não é entendido. Mas isso não pode ser normal. Você precisa viver bem os seus dias. Não dá para a gente ficar 10 dias de TPM. E aí, quantas vezes você passou por médicos que mal olharam para você? Você foi lá, então, trazer essa queixa. Eu tô com muita TPM, muita cólica, e o máximo que eles fizeram é te dar uma cartela de anticoncepcional, falando que você tem que tomar aquilo lá até sei lá quando, que isso é a única solução. Gente, a pílula, ela não trata doenças ginecológicas. Eu vou até dar uma pausa aqui para vocês me olharem, tá? Pílula anticoncepcional não trata doenças ginecológicas. Você não vai tratar uma endometriose, uma síndrome do ovário policístico, uma cólica, uma TPM com
pílula anticoncepcional. O que você está fazendo é parando de ciclar, interrompendo o teu ciclo, já que ele está te causando desconforto. Mas isso não é uma solução, isso não é um tratamento. Se a gente pensar assim, ah, você está com a bexiga inflamada, então vamos parar de fazer xixi, porque sua bexiga está inflamada. Vamos deixar de funcionar porque está doendo essa bexiga, então não pode mais fazer xixi. Claro que isso teria uma consequência negativa para o nosso corpo. A gente não pode, teria que tratar a inflamação da bexiga, não suprimir uma necessidade fisiológica. Só que a gente faz isso com a pílula. A gente suprime uma necessidade fisiológica do organismo feminino, que é de fazer a regulação hormonal, como se não tivesse importância ciclar se você não quer engravidar. Ah, não, a hora que você quiser engravidar, aí você para a pílula. Tá, mas aí a hora que você quiser engravidar, que você teve anos e anos e anos tomando uma pílula para suprimir a sua ovulação, talvez você estivesse escondendo uma série de desequilíbrios no seu corpo que você não conseguiu ver porque estava tomando a pílula. Então, pílula não é tratamento, gente. Ela vai no máximo abafar o caso, vai no máximo esconder o seu sintoma. Quantas vezes você já sentiu vergonha do seu corpo e da sua vulva? Quando eu digo que a gente não foi ensinada a olhar para o nosso corpo com carinho, com admiração, é também sobre isso, é sobre essas vergonhas que a gente sente. E normaliza essas vergonhas. Quantas vezes você já escutou assim: ah, normal uma mulher não gostar do teu corpo, ah, normal uma mulher colocar defeito aí na tua celulite, na sua estria, na sua barriga, no formato dos seus seios, de- não gostar de como é sua vulva, achar feia. Gente, isso não é normal. A gente tem um corpo perfeito, perfeito no sentido de que é ele que te sustenta, é ele que te dá força para você seguir em frente. Normalmente, a gente tem vergonha do nosso corpo, tem vergonha da nossa vulva, por não enxergar a pluralidade do nosso feminino. Não enxergar que, de repente, a gente pode ter corpo de diversos formatos, de diversos tamanhos. E que, ok, cada uma tem o seu formato, o seu tamanho, a sua forma. Não, mas a gente foi ensinada, que se você não tem aquele corpo padrão que está estampado aí nas redes sociais, então a gente tem que se martirizar. E muitas vezes aquela mulher nasceu assim. É só mais um tipo de corpo. E quantas vezes você se sentiu em situações de competição com outras mulheres? Quantas vezes você, em vez de entender que aqui nós podemos unir forças, na realidade foi te ensinado que você sempre deveria competir, que você tem que ser melhor do que a outra, que você precisa ser mais bonita, mais atraente, mais inteligente, mais poderosa. Enfim, a sociedade é cruel com as mulheres. E a gente vai se esquecendo de que se nós tivéssemos esse olhar de que
Quando a gente para de competir e resolve unir forças, resolve ir para um campo de cumplicidade, gente, isso faz toda a diferença. É um divisor de águas na nossa vida. E aqui, no nosso curso de autonomia em ginecologia natural, vocês vão sentir isso na pele. Porque sim, aqui a gente rompe com esse padrão e é uma ajudando a outra. É a gente estar inserida dentro de uma realidade de enxergar que é possível. Eu não preciso competir mais. O meu talento é exclusivo, é meu. Eu sou única nesse planeta. Então eu não tenho por que competir com a outra. Muito pelo contrário, a gente pode somar forças, somar talentos. Então eu convido vocês a estarem participativas no nosso grupo, participativas nesse círculo de mulheres, porque quanto mais vocês se conectam, mais a gente pode criar essa realidade que já é uma realidade. Eu percebo isso em todas as formações, que uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso grupo de parceria, de troca, de cumplicidade, de uma torcendo pela outra. Isso pode ser uma realidade palpável. Eu quero indicar para vocês a leitura desse livro, A Origem do Mundo. É um livro em quadrinhos, é bem gostoso de ler, bem divertido. Mas, ao mesmo tempo, ele traz aí com uma pitada de humor toda a história do nosso feminino e por que que a gente está na situação que está. Então, ele vai passando aí por diversos momentos da história para ilustrar, literalmente, de por que existe ainda tanto tabu com o nosso corpo, com o nosso feminino, com a nossa menstruação. Então, é uma leitura que eu recomendo para todas, e eu tenho certeza que vocês vão ler assim num piscar de olhos e já entender bem melhor todo esse, todas essas questões do nosso feminino. E nos dias atuais, a gente tem aí uma desigualdade no acesso à saúde. Muitas vezes enfrentamos dificuldade para acessar serviços de saúde adequado, incluindo os cuidados ginecológicos. Nossa, quantas vezes eu saí de consulta ginecológica inconformada? Eu sei, mulheres, que hoje em dia tem médicas, tem médicos que são realmente comprometidos aí com as mulheres, com o feminino e tudo mais. Mas, infelizmente, a grande maioria, a gente ainda vê um descaso com as mulheres. Aquelas consultas rápidas, às vezes de 5 minutos, onde você mal consegue conversar com o médico o que está acontecendo com você. E essa coisa muito protocolar de que, assim, para tudo é uma pílula anticoncepcional ou uma pomada antifúngica, não importa a tua história. Só usa e não pense em mais nada. A gente precisa mudar esse padrão. A gente precisa, nesse momento, mostrar muitas vezes para esse sistema que não dá mais. Saúde é um direito de todas nós. Só que muitas vezes esse direito é negligenciado. Porque, ó, gente, é cruel uma mulher passando por uma situação de saúde complicada ter que ficar um tempão na fila do SUS. O SUS maravilhoso, o SUS na sua criação
Ele é um modelo fantástico de saúde, mas muitas vezes, com excesso de pessoas, ele não funciona como deveria. E aí essa mulher fica lá, um tempão nessa fila, para quando consegue a sua consulta, mal ser olhada nos olhos, mal ser escutada e já sair lá com procedimento padrão. Ah, é protocolo e aplicar pílula anticoncepcional para todo mundo. Isso não faz sentido. Hoje em dia, a gente vê também o tanto de campanha que existe para uma dignidade menstrual, porque muitas de nós não têm acesso à higiene de menstruação adequada. Muitas de nós vai trazer muitas coisas que podem piorar a nossa saúde nessa fase. Mulheres que deixam de ir para a escola por vergonha, por não ter item de higiene íntima. Então, essa é uma pauta atual nos dias de hoje, mas que, gente, desde quanto tempo mulher menstrua? Desde que o mundo é mundo. Como que a gente pode estar nos dias atuais ainda falando de dignidade menstrual? E por último, a violência sexual e a cultura do estupro, que continua sendo uma triste realidade. E que muitas vezes esse lugar do machismo e da opressão faz com que as mulheres se sintam culpadas por ter sofrido violência, ou sentir medo de denunciar, ou se sentir inadequada. Porque a gente vê, muitas vezes nas redes sociais, os agressores por aí até banalizando essas situações, sendo protegido aí pelos homens, né? De que, ah, não, ela que é louca, tadinho dele, ela que é louca. E a falta de autonomia sobre o nosso próprio corpo? Na realidade, isso é o que mais existe, né? Dentro dessas estruturas patriarcais. Normalmente, é os homens que têm o poder de controlar e tomar decisões sobre o corpo de mulheres. Então, é muito maluco a gente ver lá no Senado, por exemplo, uma bancada de homens decidindo se as mulheres devem ou não ter filhos, se deve ser acessível ou não a laqueadura, decidindo se a gente deve ou não ser capaz de decidir por um aborto. É sobre o nosso corpo. Se essa mulher pode ou não parir, como que ela deve parir. Essa questão do parto, por exemplo, era algo que antigamente era um lugar restrito às mulheres. Era a mulher que cuidava de outra mulher na hora de parir. E hoje em dia, o que que o sistema fez? Não, vamos medicalizar o parto. Vamos trazer para a mulher que ela não é capaz, que ela precisa de ajuda médica, que ela precisa de internação, que ela precisa de uma sala cirúrgica. E que a maioria dos partos não vão ser normais, vão ser de cesárea. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido isso. Falta de educação sexual também, então a gente consegue ver aí uma série de desinformação, uma série de tabus com relação a isso. Eu vejo que, acima de tudo, a gente deveria ter uma boa educação sexual desde a infância, na verdade, trazendo aí
para essa criança como é o seu corpo, os limites, trazendo aí a informação de que ninguém tem o direito de tocar no seu corpo sem consentimento, por exemplo. E a desigualdade no mercado de trabalho, infelizmente, ainda é uma realidade. E aqui, estamos aqui também falando de ginecologia natural para mudar essa situação, trazer esse lugar onde a mulher ela pode ter uma profissão com propósito, ela pode decidir trabalhar com uma coisa que ela ame. Mas o que acontece na prática é que 60,9% dos cargos de gerência são ocupados ainda por homens. Apenas 39,1% é ocupado por mulheres. E se essas mulheres têm filhos com menos de 6 anos, aí isso cai para 25%. Ou seja, normalmente existe um preconceito de que se aquela mulher tem uma criança pequena, ela não pode ter um cargo de gerência. Que crueldade isso. A sociedade quer que a gente procrie, que a gente tenha filhos, mas a gente não pode ter cargo de gerência. De novo, muitas vezes podemos ficar naquele lugar antiquado de apenas cuidar de filhos e mais nada. E quando a gente fala de emprego e educação, também existe muito desequilíbrio aí. Então, a probabilidade de uma mulher trabalhar é de 26% menor do que a de um homem. Sendo que 70% afirma que prefere trabalhar do que ficar só em casa. E 41,5% das mulheres contra apenas 17,2% dos homens com nível superior não trabalham. Está na hora da gente mudar essa realidade. E aqui, falando da fertilidade, mulheres, fertilidade. O que que vem na sua cabeça quando você pensa em fertilidade? Será que a gente deve pensar em fertilidade só na hora de engravidar ou não? Mais uma vez, isso é o que esse sistema patriarcado quer que a gente acredite. Ah, só pense em fertilidade na hora de reproduzir. Porque em outros momentos ela é inútil. E aí, tá com uma pílula anticoncepcional para essa mulher ficar infértil o tempo todo? E tudo bem se essa mulher perder a libido. Afinal de contas, não é importante o prazer da mulher, né? Então a gente precisa ampliar a nossa percepção do que é fertilidade. Quantas de vocês que estão aqui comigo hoje se percebe fértil? A fertilidade não é um lugar abstrato. A fertilidade é palpável, ela é real. E se tiver mulheres aqui que se percebem fértil, você vai perceber que a fertilidade é energia, é pulso de vida, é a força gerada no nosso organismo para a criação. Como que esse evento pode ser esquecido? Na verdade, eu posso afirmar aqui para vocês que o evento mais importante do nosso ciclo é o momento da ovulação. Todo o corpo se prepara, se movimenta para isso.
te leva lá uma enxurrada de hormônios para que você consiga o quê? Ovular. E nesse momento, nesse período fértil até chegar à ovulação, o nosso corpo ele está sendo preparado e a natureza vai muitas vezes nos privilegiar, nos trazendo mais força, mais energia, mais vitalidade. A gente vai se sentir mais bela naturalmente. A pele fica mais bonita. O prazer fica aflorado. Imagina como seria se todos os meses a gente pudesse acessar essa força da fertilidade e direcioná-la para a manifestação dos nossos sonhos. Vocês têm noção disso, mulheres? Olha o quanto que a gente foi apagada nesse lugar. Quem aqui, quando menstruou pela primeira vez, também ficou sabendo que você estaria fértil todos os meses, que todo o seu corpo iria se mobilizar para essa fertilidade? Normalmente a gente menstrua pela primeira vez, é nos dado um pacote de absorvente e você é só é orientada a cuidar da tua menstruação e não da sua fertilidade. Só que você só menstrua porque ficou fértil. Então, como não olhar para a fertilidade, mulheres? Para mim, a fertilidade é o ponto de partida para a gente mergulhar na ginecologia natural. Quando a gente consegue se perceber fértil, quando a gente começa a ter o poder de olhar para cada fase do nosso ciclo como uma possibilidade aí de crescimento em cada fase, quando a gente consegue enxergar que cada fase tem o seu brilho, tem a sua força, a gente já consegue ter um nível de autonomia muito grande. Olha só, estou olhando aqui o chat, né? Fertilidade para mim, antigamente era só gravidez. Pois é, a gente foi ensinada assim e não queria. Fechei meu útero para uma energia incrível. Hoje cuido muito disso. Que bom, Patrícia. Depois dos antidepressivos, minha libido foi embora para nunca mais voltar. Olha, gente, que triste isso. Você começa a tomar um remédio para te tirar da depressão e acaba com a sua libido. Eu tenho certeza que muitas vezes, se esses remédios fossem usados em homens e os homens broxassem a usar o remédio, esse remédio não ia vender. Agora, como o prazer das mulheres é invisibilizado, ah, não, tudo bem você tomar um remédio e não ter libido. Não, gente, não é tudo bem. Não é tudo bem. A gente tem que começar a olhar para os nossos ciclos, olhar para o nosso corpo como assim, como uma possibilidade de entender que cada fase tem a sua beleza, cada fase importa, cada fase é um mergulho em um pedacinho da tua história. A Amy contando aqui, eu não consigo parar de chorar, eu sinto muito, tanta opressão em meu corpo. Amy, a gente está aqui para fazer diferente. Eu sei que é difícil. Eu já passei por isso também. Mas olha, vocês estão tendo essa oportunidade de estar aqui, mudar tudo isso, acabar com esses preconceitos.
Vocês estão tendo a oportunidade de, inclusive, levar isso para as próximas gerações, porque eu tenho certeza que quando você encontrar com uma adolescente, ou mesmo com a sua filha, com seu filho, você já vai transmitir algo muito diferente do que você recebeu na tua criação. Então, eu estou trazendo nesse primeiro momento de aula essa visão, esse alerta, esse sinal vermelho aqui. Olha o que aconteceu mais uma vez para a gente ter essa oportunidade de romper. Chega, nós podemos fazer diferente. Exato, as mulheres são poderosas. Quando menstruei, eu tinha 8 anos e minha mãe me falava que era algo feio e eu tinha que esconder dos meus irmãos e do meu pai. Eu não podia falar que estava menstruada, não podia lavar a cabeça e nem ficar perto do masculino. Eu tinha que ficar quieta no meu canto, no meu quarto. Eu sinto muito também, Ana. Eu não aceitava, pois me sentia com uma força querendo sair mesmo. Sendo ainda criança, eu tinha uma força dentro de mim que não aceitava tudo aquilo que minha mãe dizia. Olha a inteligência do nosso corpo. Não, eu não estou suja. Eu só estou menstruada. Não é um lugar de sujeira. Não é um lugar onde eu devo me isolar de forma alguma. A gente deve priorizar o nosso descanso. Isso sim. Se você está sangrando e está se sentindo numa necessidade de estar mais recolhida, tá tudo certo. Mas até aí ser proibida, gente. E o pior é que histórias como essa são comuns. É muito comum a gente ter que esconder a menstruação. Eu lembro que, por exemplo, uma das coisas que eu fui ensinada era enrolar bem o papel higiênico para não aparecer que eu tô menstruada. É muito doido a gente pensar isso, porque ninguém nos ensina, por exemplo, quando a gente vai no banheiro fazer o número 2, a disfarçar que você foi no banheiro. Agora, a menstruação, sim, enrola o papel da menstruação para ninguém ver. Foi desse jeito que eu aprendi. Então, gente, fertilidade. Fertilidade é energia. A gente precisa ter o poder de perceber a nossa fertilidade. Não necessariamente porque a gente quer ou não quer ter filhos, porque isso daqui é uma questão de saúde, porque é uma questão de viver melhor com seus ciclos. E como consequência, você pode também se programar para ter ou não ter filhos. Mas, em primeiro lugar, eu vejo a fertilidade como esse lugar de força, de criação de vida. E se a gente não vai criar um bebê todos os meses, ainda assim a gente pode criar vida, direcionar esse pulso de criação para os nossos sonhos. E no final das contas é sobre isso. A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. E agora está na hora da gente assumir a nossa força, assumir o nosso poder, assumir, inclusive, que se é para a gente ser chamada de bruxa por conhecer as ervas, por cuidar de outras mulheres, por desejar um parto natural, então sim, nós somos bruxas. Mas bruxa é um termo pejorativo que foi dado a nós muitas vezes para aniquilar esse lugar de poder, esse lugar de liberdade.
Então, tudo isso é sobre vocês serem mais livres, é sobre vocês fazerem escolhas conscientes. Então, a partir de agora, a gente pode acessar uma outra realidade. Vamos olhar para o nosso ciclo hormonal e para a nossa fertilidade para viver o melhor de cada fase. As mulheres que estão na menopausa também, preciso trazer aqui o quanto a menopausa também é invisibilizada e mal compreendida. Uma fase que deveria ser de sabedoria, uma fase que também deveria ser vista como plenitude, como a oportunidade ao autocuidado. Então, vamos juntas mudar essa realidade. Eu estou aqui para apoiá-las, para a gente escrever essa nova história, para a gente entender que, a partir do momento que esses conceitos podem ser olhados e ressignificados, a gente se liberta e cria uma vida com mais autonomia. Então, bora acessar essa autonomia. E aqui eu preciso trazer esse lugar da revelação, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso curso. Olha só, mulheres, quantas vezes você conversou com uma amiga sobre o seu muco vaginal, sobre sua fertilidade, até mesmo sobre a sua menstruação? Aqui é muito comum a gente não ter intimidade para falar com uma amiga. Nossa, esse mês a minha fertilidade, o meu muco vaginal ficou enorme. Eu me senti super fértil. Tava com uma libido lá nas alturas. Ô, amiga, como é que é a sua menstruação? O que que você sente? O que que você faz nesse período? Ou para aquelas que estão na fase da menopausa, da perimenopausa, quanto que vocês trocam sobre isso com outras mulheres? Então, eu preciso fazer um combinado aqui com vocês. Um combinado para, de fato, essa cumplicidade feminina ser sentida na pele, que é vocês se revelarem, vocês não terem medo ou vergonha de expor a tua história, de vocês perguntarem, de vocês trocarem entre si. Toda vez que a gente se disponibiliza a estar em círculo com outras mulheres, em círculo que eu estou dizendo, de fato, a gente está aqui no online, mas a gente não deixa de estar numa energia circular. Eu vejo que transformações acontecem. Então, esse é o meu pedido, o meu acordo com vocês. Para todas que estão presentes no Autonomia, vocês vão trocar, vocês vão se revelar. Põe para fora aquilo que você está sentindo e que você nunca pode perguntar. Aqui a gente tem um grupo seguro para isso. Um grupo que quanto mais você se revela, quanto menos vergonha você tem, mais a gente vai percebendo a força que a gente pode acessar. E que muitas vezes a gente tem vergonha de falar desses assuntos, justamente porque isso foi nos ensinado a sentir vergonha da nossa menstruação, do nosso corpo, sentir vergonha de compartilhar. E aqui vocês vão perceber que eu falo com todas as letras. Estou menstruada, estou fértil. A fertilidade acontece dessa maneira.
e que tá tudo bem a gente falar sobre esses assuntos abertamente. Então, não tenham vergonha, mulheres. A gente pode ter esse espaço seguro para fazer as nossas trocas. E agora eu quero trazer, então, a fórmula para vocês da autonomia em ginecologia natural. Como é que a gente vai mudar essa realidade? A fórmula está justamente nessa simplicidade dos três As, que está no autoconhecimento, que a gente está nessa primeira etapa aqui do nosso encontro, então. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer nossa história, a gente precisa se conhecer. E quando você se conhece, quando você tem esse autoconhecimento, fica inevitável a gente ir para um lugar de mais autocuidado. Dentro das práticas da ginecologia natural, eu vou ensinar para vocês o autocuidado, que ele pode ser fácil, pode ser algo do seu dia a dia, pode ser inclusive colocado nas realidades mais turbulentas. Mesmo para aquelas mulheres que estão na correria, ainda assim você pode ter 5 minutos de autocuidado. Você pode ter um tempo de respirar. Você pode ter um tempo de preparar um chazinho para você ter um outro rendimento no seu dia, para ajudar no seu dia, ou ajudar na sua noite de sono. E quando a gente une o autoconhecimento com o autocuidado, isso é igual à nossa autonomia. A gente vai ganhando essa capacidade de perceber o que eu preciso e o que eu não preciso, o que eu permito e o que eu não permito. Então, eu posso dizer que durante toda a nossa jornada, a gente sempre vai passar por esses pilares do autoconhecimento, do autocuidado, que vão gerar autonomia. Então, vamos entender melhor o que que é ginecologia natural. Eu sei que temos muitas mulheres aqui que talvez já saibam disso, já vivam a ginecologia natural, mas eu também sei que tem muitas que estão chegando aqui pela primeira vez e que a gente precisa ter esse conceito claro. Então, ginecologia vem do grego gine, que significa mulher, e logos, de logia, significa estudo ou tratado. Ginecologia costuma ser uma especialidade médica que se dedica ao estudo da fisiologia e da patologia do corpo da mulher. Quando eu coloco gine-ecologia, é uma forma da gente diferenciar a palavra para que essa palavra não seja uma exclusividade médica. E, ao mesmo tempo, podemos traduzir como estudo da ecologia da mulher. Olha como faz sentido isso. A palavra ecologia deriva de duas palavras gregas, oikos, casa, e logia, ciência. Associado ao meio ambiente, refere-se a ele como a casa dos seres vivos. Então, ginecologia natural é o estudo da ecologia feminina através das terapias naturais. Então, eu recomendo que vocês utilizem essa palavra gine-ecologia, porque ela faz muito mais sentido para a nossa realidade. Faz muito mais sentido a gente trazer
esse estudo da nossa casa interna, da nossa ecologia feminina. Então, a ginecologia natural vai trazer o estudo da ecologia feminina e das práticas integrativas de autocuidado, para resgatar a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, oferecendo tratamentos para prevenção, promoção e recuperação da saúde através das terapias naturais. Eu vejo que a ginecologia natural, ela também se propõe a transformar esse modelo biomédico, muitas vezes assistencialista, onde você vai lá pegar apenas um medicamento de uma maneira muito fria para cortar determinados sintomas. É esse movimento que vai quebrar com esse modelo onde o médico muitas vezes está numa hierarquia superior e a mulher que é atendida num lugar passivo, onde ela só deva receber aquela informação e executar. Não, aqui vocês precisam questionar. Aqui a gente precisa questionar por que que o nosso corpo é tão medicalizado. Por que que a gente não pode ter um corpo numa visão saudável? Então, eu vejo que, acima de tudo, a ginecologia natural, ela é um movimento de transformação desse modelo biomédico, de transformação do patriarcado. E vamos mergulhar um pouco mais nessa esfera do autoconhecimento, na saúde da mulher, para que a gente consiga entender melhor aonde estamos. Então, vamos fazer um teste rapidinho de autoconhecimento. Você vai responder sim ou não. Você pode escrever aí para mim quantos sims ou nãos você conseguiu aqui com essas 5 perguntinhas. Então, você conhece bem todas as fases do seu ciclo feminino? A sua menstruação, a sua fase folicular, a sua fase lútea, gravidez e a menopausa? Você conhece bem todas essas fases? Sim ou não? Você consegue ler os sinais do seu corpo e utilizar ao seu favor? Você compreende o que que é uma sexualidade saudável? Você está em paz com a sua sexualidade? Você teve acesso a métodos contraceptivos e pôde escolher o que melhor se encaixa com o seu perfil? Ou te enfiaram uma pílula anticoncepcional? E por último, você sabe quais são as melhores ervas para o seu corpo? O que mais te beneficia? Se você teve 2 nãos aqui para essas perguntas, tá na hora de você resgatar aí o seu autoconhecimento. Olha como só de fazer essas perguntas, olha quantos nãos, né? Só de fazer essas perguntas, a gente já começa a ter uma clareza do quanto que nos falta autoconhecimento. E olha, gente, eu digo autoconhecimento porque é muito sobre o nosso corpo.
algo que todas nós deveríamos conhecer bem. Então, para quem teve dois nãos ou mais, bora sair desse lugar, bora mudar essa realidade. É o teu corpo, são seus ciclos, as suas fases. Toda mulher pode ter acesso às ervas que te fazem bem. Toda mulher deveria conhecer sobre a sua menopausa, a sua gravidez, sua fase lútea, sua fase folicular. Então, eu convido vocês a fazerem esse teste nesse momento. E lá no final do nosso curso de autonomia em ginecologia natural, vocês vão refazer esse teste e ver como tudo vai ser sim. Sim, 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 sim. Porque essa é a proposta do autonomia, de promover tudo isso. Então, por isso que a gente começa o nosso curso com esse módulo, Pilares da Ginecologia Natural, uma visão multidimensional da saúde da mulher. Ainda hoje, nós vamos ver também mais sobre a anatomia feminina de uma maneira bem ressignificativa também. Então, hoje, vocês todas estão podendo ter acesso a esse módulo essencial da nossa formação de autonomia em ginecologia natural. E esse módulo que eu considero essencial, eu vejo que ele é essencial justamente por todas as mulheres deveriam ter esse direito de ter uma nova realidade para o teu organismo, de escrever uma nova história para a sua vida. Depois a gente vai seguir na nossa formação estudando o Ayurveda e os 6 estágios das doenças femininas e a recuperação da saúde. Ayurveda é a ciência da vida. Eu vejo que é através do Ayurveda que a gente pode, muitas vezes, ter as práticas aí de autocuidado de uma maneira muito revolucionária e simples. No Ayurveda também a gente vai entender as diferenças dos nossos corpos, que é importante a gente ver essa diversidade. Então, nesse módulo, vocês vão aprender como realizar o exame físico do corpo, da língua e da tua ione, com uma ferramenta que você pode olhar e entender como está. Existem desequilíbrios? O que que dá para melhorar? Vamos também olhar para as principais doenças femininas a partir dessa perspectiva do Ayurveda e como fazer então para recuperar a saúde. Vocês vão ter acesso aos tratamentos ayurvédicos de purificação e nutrição. Como esses tratamentos eles são acessíveis, fáceis, democráticos e que toda mulher pode utilizar. A gente vai aprender sobre dinacharya, a como estabelecer uma rotina diária que se encaixe no seu estilo de vida. Porque se a gente está falando de práticas de autocuidado, essas práticas elas deveriam entrar para a nossa rotina. E mais uma vez, podem ser simples. Não é para ser coisas complicadas, não é para criar mais uma coisa a se fazer, ao contrário. Você não todo dia levanta e escova os dentes? Então deveria ser natural a gente também olhar para o nosso muco, olhar para a nossa fertilidade, cuidar do nosso templo corpo. Nós vamos também juntas passar por um processo de detox. É muito
gostoso quando a gente faz isso em grupo, acaba ficando mais fácil e mais leve, uma apoiando a outra. Então, a gente está aqui nessa formação de autonomia em ginecologia natural, mas vocês vão ganhar também essa prática de detoxificação do corpo. E se a gente desintoxica, depois a gente precisa acessar esse lugar da nutrição e revitalização. Tudo baseado aí nesses conceitos do Ayurveda. E também, a partir dessa visão, nós vamos aprender mais sobre o autocuidado. Lembra que eu coloquei o autocuidado como também na fórmula dos 3 As? Justamente porque, uma vez que a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai entender que o autocuidado ele precisa ser individual e que pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes a gente fica se cobrando de ter aquela rotina da blogueira que faz skincare, que, que tem outro tempo de vida, que de repente tá lá publicando um monte de coisa da sua rotina, mas que não se aplica à sua rotina. Então, aqui a ideia do autocuidado não é a gente desenvolver uma série de práticas de skincare, por exemplo, que vão tomar aí muito do nosso tempo. A gente até pode ter prática de skincare, claro que sim, mas é importante que isso caiba na sua rotina. É fundamental cada mulher encontrar a sua prática que atenda às suas necessidades e preferências pessoais. Eu tenho certeza que dentro da ginecologia natural você vai acessar essas práticas e que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. E aqui, mulheres, a gente adota também o slow living, que é um estilo de vida que enfatiza o uso consciente do tempo. Olha como o tempo está distorcido nas nossas vidas. Todo mundo dizendo assim: ah, não tenho tempo para nada. Ah, tá tudo corrido. Aqui, com o slow living, a gente passa a entender que tem momentos do nosso ciclo que a gente pode produzir, que a gente quer fazer e acontecer, que a gente precisa aparecer, sabe? E tá em alta. E tem outros momentos do nosso ciclo que a gente está mais analítica, que a gente está mais no processo de reflexão. E que ainda assim você está usando a potência dessa fase. Porque como é importante planejarmos, analisarmos, resgatarmos o poder da nossa intuição. E aí, dessa forma, a gente vai vivendo mais de acordo com os ritmos da natureza. Nesse momento, inclusive, eu quero dedicar esse próximo mês a estar bem perto de vocês dentro da formação de autonomia em ginecologia natural. Esse é um momento importante, que quanto mais a gente consegue perceber que podemos viver mais de acordo com os ciclos da natureza, a gente vai ganhando mais qualidade de vida também. Então, olha só, agora a gente está nessa fase do outono, inverno. Será que você não deveria cuidar do seu corpo de uma maneira diferente do verão ou da primavera? Claro que sim. Então, quais as melhores práticas para a gente fazer nesse momento? Por exemplo, eu estou aqui com o meu chá de hibiscus com canela, que são ervas bem aquecedoras. São ervas que, ao mesmo tempo, são antioxidantes, ajudam a equilibrar o nosso ciclo hormonal, rico em vitamina C, ideal para esse momento de frio. Então,
Na nossa formação de autonomia de ginecologia natural, a gente vai ter acesso a essas práticas de autocuidado que valorizam o uso consciente do tempo, para inclusive ter uma vida mais produtiva. Porque, gente, é uma ilusão a gente achar que na correria a gente vai ser produtiva. O máximo que você vai conseguir nessa correria desenfreada é, de repente, chegar com mais velocidade no hospital para precisar de remédios, para ter um burnout. Então aqui a gente respira, respira e vamos num outro ritmo, outro tempo, o tempo da natureza. E aí, para a gente fazer aqui agora um teste também do autocuidado, então a gente fez o teste do autoconhecimento. E agora, rapidinho, o teste do autocuidado. Então, respondendo sim ou não também para essas perguntas, para ver o quanto que você está aí se cuidando, né? Então você passa a maior parte do dia pensando nos seus afazeres, o que que eu tenho que fazer, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Você tem muitas preocupações, você já costuma acordar cansada de manhã, você consome com frequência alimentos industrializados ou com muito açúcar, você faz menos de 2 vezes por semana atividade física. Agora, se você deu sim para duas ou mais perguntas, já existe risco de adoecimento, porque o adoecimento começa aqui, na falta do autocuidado. Por isso que ele é tão importante para gerar autonomia. Se todo dia você acorda cansada, precisa se questionar, por quê? O que está acontecendo na minha vida que eu não posso descansar? Como eu posso mudar essa realidade? E nós vamos fortalecer também o autocuidado, ele fortalece, dentro do autocuidado está a autocura. Ele fortalece essa capacidade do nosso organismo de se recuperar e se curar de doenças ou lesões sem nenhuma intervenção de tratamentos médicos específicos. Essa é uma capacidade intrínseca do nosso organismo. O nosso corpo, se você não atrapalha, ele está o tempo todo se autocurando, se regenerando. O sistema imunológico, por exemplo, ele é especializado em atacar e eliminar substâncias estranhas do corpo. Ele é ativado quando a gente tem um corte para um processo de cicatrização. A gente tem naturalmente o sistema de homeostase, de autorregulação. Quando a gente aplica as práticas de autocuidado da ginecologia natural, a gente nada mais está fazendo do que voltando para esse lugar da homeostase. Ou seja, muitas vezes a gente não vai precisar de intervenção médica. Se você presta atenção em você, o seu próprio corpo é capaz de se autorregular. Mas para isso você tem que estar atenta. Você tem que perceber as necessidades dele. Não dá para viver no automático. E é claro que a gente pode reforçar esse processo de autocura do corpo, oferecendo ervas medicinais que toda mulher deveria ter acesso. Então, por exemplo, quando eu falo de um chá de agoniada, adoro esse chá, gente. Adoro esse chá. Que nada mais é do que a Pluméria lancifólia.
conhecida popularmente por tirar as mulheres desse estado de agonia na fase do pré-menstrual, ele vai ter essas propriedades analgésicas, antiespasmódicas, que vão diminuir as cólicas, vão tratar TPM e vão facilitar esse processo de autorregulação do nosso corpo. De modo geral, mulheres, as plantas, elas promovem isso, essa homeostase. É por isso que a gente, com as ervas medicinais, não vai ter um princípio ativo isolado. A gente tem vários princípios ativos numa mesma erva. E é justamente por isso que uma mesma erva serve para tantas coisas. Então, se você já sabe que a agoniada é tradicionalmente usada para tratar TPM e cólicas menstruais, por que não fazer uso dela? Vê como é que é para você. Experimenta mais ou menos uma semana antes de menstruar, já entrar com esse chá de agoniada. Pode fazer uma baita diferença na sua vida só de ter acesso a esse chá. O orégano, tão comum nas nossas cozinhas, tão popular. E de repente você está usando lá só para temperar, para colocar em cima da pizza ou de uma massa, sem saber que ele é riquíssimo em carvacrol e timol, que apresenta atividade antimicrobiana. Ele é um poderoso antimicrobiano, sendo muito útil para combater diversas infecções bacterianas e fúngicas. Poderia, por exemplo, fazer um banho de assento com chá de orégano para tratar aí uma possível candidíase ou uma vaginose bacteriana, com toda certeza. Então, aqui eu quis trazer essas duas plantas só para vocês entenderem que pode ser fácil esse movimento de autorregulação do nosso organismo, de autocura. Oferece um chá de orégano para o seu organismo. Talvez só de tomar esse chá de orégano com limão, você já esteja aí ajudando o seu corpo a se livrar de uma gripe, por exemplo. E é claro, né, mulheres, trazendo aqui para a responsabilidade também. Claro que esse lugar da autocura tem seus limites, que em alguns casos precisa de uma ajuda profissional, de um profissional de saúde, para tratar doenças crônicas, principalmente doenças que já estão instaladas aí no seu corpo há muito tempo. Então, eu não tô aqui para enganar vocês. Doenças crônicas como endometriose, mioma sangrento, síndrome do ovário policístico, são doenças que precisam ser acompanhadas por um profissional de saúde. É claro que a terapeuta ginecológica vai ter um papel importantíssimo para trazer para essa mulher a mudança de estilo de vida, para trazer as práticas de autocuidado, que vai ajudar ela demais nesse tratamento das doenças crônicas. Mas também é importante ela ter um acompanhamento profissional, com um profissional de saúde. Eu não vou aqui iludir vocês, como eu vejo muitas vezes na internet, de muita gente dizendo assim: ah, fim da endometriose com a ginecologia natural. Não é tão simples assim, são doenças crônicas, às vezes, de uma vida inteira. Ela precisa de um processo terapêutico, precisa de uma assessoria mais de perto.
precisa de profissionais habilitados a olhar para isso na sua profundidade. Então, não existe uma única erva que vá tratar uma endometriose, por exemplo. Normalmente é o conjunto de ações. São as ervas certas, as práticas de autocuidado, o acompanhamento terapêutico. E sim, eu atendo muitas mulheres com endometriose que conseguiram se livrar delas, mas justamente tendo esse acompanhamento. E aí, para aquelas que querem se tornar uma terapeuta de ginecologia natural, eu preciso dizer para vocês que todas nós começamos da mesma forma, que é, primeiro, você vive a ginecologia natural, deixa ela te transformar. A cada momento que você percebe o seu ciclo, cuida do seu corpo e entra no caminho de cura do seu feminino. Esse é o primeiro passo de todas vocês. Não dá para a gente pensar em ser terapeuta sem antes trazer a ginecologia natural para a sua própria vida. E depois disso, se torna impossível a gente não transbordar, a gente não querer cuidar da saúde feminina. Então, é nesse momento de transbordamento da ginecologia natural é que você pode decidir semear a ginecologia natural também na vida de outras mulheres. Por isso, eu quero dizer que a formação de autonomia em ginecologia natural é para todas as mulheres que querem viver a ginecologia natural. Todas elas. Depois, lá na frente, uma parte vai se diferenciar, escolhendo esse caminho de ser uma terapeuta, dando esse primeiro passo para ser uma terapeuta de ginecologia natural. Mas eu sei que muitas de vocês podem fazer esse curso para o seu próprio autocuidado, para o seu próprio autoconhecimento, para a sua própria autonomia. E esse é o caminho principal de todas, com essa diferença. Algumas vão seguir essa trilha de ser uma terapeuta e outras vão querer a ginecologia natural para o seu próprio autocuidado. Então, para a gente entender melhor como é que vai funcionar a nossa formação, o que está por dentro desse curso, eu falei do módulo um dos pilares da ginecologia natural, falei do módulo 2 do Ayurveda e a recuperação da saúde, e agora a gente entra no módulo 3 onde a gente vai aprender mais sobre uma sexualidade consciente para se libertar de uma série de tabus. Olha que hoje eu falei só um pouquinho sobre a menstruação, sobre a fertilidade, o quanto de tabu que a gente já conseguiu enxergar aqui. Então, aqui a gente vai aprender sobre a educação sexual, para que a gente também saiba cuidar das mulheres que vivenciaram situações difíceis com sua sexualidade e ressignificar essa questão. E depois a gente vai no módulo 4 aprender a percepção da fertilidade através de um método, do método Sete Pérolas para o cuidado com seus ciclos femininos. Esse método Sete Pérolas nada mais é do que o conhecimento que eu trago de 15 anos de experiência trabalhando com a ginecologia natural, aplicando em mim e em outras mulheres. Então, aqui a ideia é que você, antes de mais nada, saiba usar a percepção da fertilidade em você, entendendo isso aqui como um caminho sem volta, inclusive, porque uma vez que você se percebe fértil, uma vez que você entende dos seus ciclos, não tem como desenxergar. É um conhecimento que você vai adquirir que é para o resto da vida. Então, a percepção da ser fertilidade, ela vai servir como um mapa da sua saúde. E que também vai ser útil para prevenir ou programar uma gravidez de forma segura e eficaz. Aqui eu também vou ensinar sobre a sabedoria dos ciclos lunares e como que a gente pode utilizar ao nosso favor cada uma dessas fases.
No módulo 5 a gente vai aprender a como ter uma farmácia natural caseira, do preparo à utilização das plantas medicinais para a saúde da mulher. Então, aqui eu vou revelar para vocês as plantas medicinais da ginecologia natural, as plantas que eu mais utilizo e que fazem toda a diferença, dependendo do momento de ciclo, de vida, de fase que você tiver. Então, como utilizar determinadas plantas para cada uma das suas fases. Como fazer tintura de ervas, como preparar gel, óvulos vaginais e lubrificantes íntimos. Como fazer a vaporização do útero e os banhos de assento. Esse módulo ele é assim delicioso, delicioso, delicioso e é realmente também uma forma da gente se empoderar desse autocuidado, entendendo que toda mulher pode ter acesso às ervas, ervas fáceis de encontrar, ervas caseiras, mas que você pode criar uma verdadeira farmácia aí na sua casa. E depois do módulo 6, a partir do módulo 6 a gente já começa a olhar para esse lugar também de condução de círculo de mulheres, como que a gente pode transbordar a ginecologia natural e, e transmitir isso para outras mulheres. Então a gente vai entender o poder do círculo feminino, como que você pode criar o seu próprio círculo. Vamos também entender mais sobre estudos ancestrais e sobre as práticas de vitalidade que podem fazer toda a diferença aí nessa roda de mulheres. No módulo 7 e 8 é onde a gente vai mergulhar um pouco mais nesse processo de profissionalização e você se tornar uma terapeuta. Então, vamos entender mais sobre o processo terapêutico. A gente vai dar um primeiro passo em relação a isso. Como que é um plano de cuidado integrativo? E no módulo 8 a gente vai mergulhar, então, na atuação profissional da terapeuta ginecológica. Como que você pode construir uma carreira sólida e com o propósito de ajudar outras mulheres. E aí, com isso, a gente conquista essa autonomia, a autonomia que dará a você o direito de tomar as suas decisões informadas e ter controle sobre sua própria saúde. É fundamental garantir que as mulheres possam cuidar de si e fazer escolhas que atendam à sua necessidade. Aqui a gente tem essa imagem do nosso retiro de ginecologia natural, que também é um encontro de muita potência. Vocês podem ter acesso, ele acontece sempre uma vez por ano, ao final do ano. E o quanto que nesse retiro a gente vai estar aí num- como irmãs, com um pacto de força e cumplicidade feminina, para a gente tocar nas plantas, preparar as nossas ervas medicinais, estar em roda. Então, muito orgulho aí de ter essa turma tão potente e muitas vezes nesse lugar aí de conexão, de estarmos realmente juntas. Então, mulheres. Eu queria dizer para vocês que a nossa jornada, ela só está começando. Que a nossa jornada pode ser uma jornada de um ressignificar profundo aí das estruturas do seu feminino. E eu quero chamá-las então para essa autonomia, aula após aula, encontro após encontro. E aí, por isso, eu quero trazer agora aqui a sua intenção e o seu comprometimento. Porque isso só vai ser possível, essa transformação aí na sua vida, na sua saúde, só vai ser possível com essa intenção e comprometimento. Então, eu tenho aqui a minha parte de transmitir para vocês todas essas formas, todas essas práticas de você ter uma nova realidade. Mas você também tem que ter clareza daquilo que você quer e daquilo que você não quer mais.
Então, a partir de hoje, a ideia é que você priorize a pessoa mais importante do mundo, que é você mesma. Mas você tem que ter essa intenção e esse comprometimento de estar aqui comigo, de estar firmada nos nossos encontros, de fazer as nossas trocas e de entender que esse não é mais um curso gravado. Esse é um curso que precisa da sua participação, precisa do seu comprometimento, precisa de você se colocar como prioridade. Não tem nada que seja mais importante do que isso. Precisa você se colocar naquele lugar de chega, de basta. Bora para uma nova realidade. Então, eu quero entender aqui quem é que já está comprometida com isso. Traz o seu sim aqui no nosso chat, para a gente encerrar essa primeira fase aqui da nossa jornada com esse sim, com esse comprometimento, com essa intenção de seguir em frente rumo à sua autonomia. Porque é só assim que a gente consegue transformação, gente. Eu não quero vocês apáticas. Muito pelo contrário, eu quero vocês interagentes. A gente usa muito esse termo dentro da naturologia e resgata esse termo da naturologia para a ginecologia natural também. Aqui a gente está numa relação de interagência, ou seja, eu vou transmitir muitas coisas para vocês, mas tem a tua parte de interagir com todo esse conteúdo e colocar em prática no teu dia a dia. Sim, sim, sim. Muito bom, gente. Nosso útero é divino, é isso aí. Cuidar de mim em primeiro lugar e depois do outro. Com certeza é fundamental. Já matriculada, empolgada, maravilhoso, mulheres. Que bom, que bom. E aí, só para a gente encerrar, então, ao final dessa formação, você vai estar apta a cuidar, então, da sua própria saúde com as práticas de autocuidado, a realizar atendimento terapêutico com enfoque também na transformação do estilo de vida, ter a sua própria farmácia natural caseira para sempre que você precisar aí, não passar mais perrengue quando chegar uma cólica ou uma TPM ou qualquer outra situação aí do seu feminino. Saber indicar as ervas medicinais e suas principais formas de uso caseiro. Orientar sobre sexualidade saudável e ciclos lunares. Orientar o método de percepção da fertilidade para prevenir ou programar uma gestação. E conduzir círculo de mulheres com esse enfoque na educação e nas práticas de vitalidade. Antes de mais nada, nós nos tornamos educadoras da ginecologia natural. Porque é isso, é um caminho de educar para se fazer diferente. Então, assim, a gente encerra essa primeira parte do nosso encontro.